Bom dia, quero mais uma vez nesse dia falar um pouco sobre escravidão espiritual e hoje esse é o título geral e hoje vamos falar um pouco sobre cristãos, porém escravos. Muitas pessoas estão nas igrejas, porém infrutíferos, e a pergunta é: por quê? Porque elas estão presas, esta seria a resposta. Apesar de ter se convertido de verdade, mesmo assim ainda estão ligadas a alianças do passado. E nós temos uma ideia de que as pessoas elas estão na igreja, são convertidas, e se ela realmente for convertida, ela não vai ter problema, ela não vai ter amarras, ela não vai ter esse tipo de coisa. Algumas pessoas dizem: não, essas pessoas estão assim é porque elas nunca se converteram de verdade. E não é bem verdade isso. Eu tenho conhecido pessoas sinceras, pessoas que querem ser libertas, lutam contra os poderes malignos, no entanto se sentem impotentes, não sabem como fazer isso. É preciso que nós aprendamos um pouco sobre a área de libertação. A salvação ela é instantânea, mas a libertação ela é um processo que acontece na vida do cristão. O cristão ele precisa de ser liberto depois de que ele realmente conhece Jesus, porque nós encontramos pessoas sinceras e com a vida toda amarrada. Muito bem, no capítulo 11 do livro de João, nós temos uma história que ela retrata a vida de pessoas hoje na igreja, não é? E é a história de Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus veio para ressuscitá-lo. E quando Lázaro saiu da sepultura, ele estava todo enrolado em faixas, como diz o texto. Estava vivo, porém não podia andar por causa das faixas. Jesus deu a seguinte ordem. Quero ler aqui o texto. João, capítulo 11, versos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olha que coisa, né? Então essa é a condição de muitas pessoas que estão assim. Estão vivas, ou seja, são crentes, porém estão amarradas. É preciso desamarrá-las, deixá-las livres, né? Para que vivam uma vida espiritual com qualidade. Ainda temos o caso de Lucas 13, que é muito interessante. Lucas, no capítulo 3, verso 11, verso 12 e verso de número 16. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veja que coisa, não é?
ela andava curvada. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 12. E o verso 13: impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Porque, e no verso 17 diz: por que motivo não se devia livrar-se desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, portanto, nós vemos aqui que uma mulher que há 18 anos frequentava a sinagoga, ao que tudo indica, não é? Aquela mulher era crente, pois ela era chamada filha de Abraão. Filho de Abraão na Bíblia quase sempre se refere a pessoas que têm experiência com Deus. Filhos de Abraão são filhos na fé. Eu acho quase que impossível uma pessoa frequentar uma sinagoga durante todo esse tempo e não conhecer a Deus, ou não saber nada sobre Deus. Nós sabemos que há pessoas que podem estar dentro da igreja há anos sem conversão. Isso também é possível. Porém, de acordo lendo o texto aqui, não é o que nos parece. Parece ser uma pessoa consciente da presença de Deus, dos princípios das Escrituras. Até porque é Jesus que conhece o coração do homem, é que chama ela de filhos de Abraão, ou filha de Abraão, não é? Então, em Gálatas 3:7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É o que diz aqui em Gálatas 3, verso 7. Então seria impossível uma pessoa congregar durante 18 anos e não crer, né? Diz a Bíblia que aquela mulher, ela andava encurvada, Satanás a mantinha presa por meio de espírito de enfermidade, e quando Jesus a libertou, imediatamente ela pôde andar. Então tudo indica que ela fosse uma pessoa crente, mas vivia presa, até então estava presa. Assim, muitos estão hoje dessa mesma forma. É comum ouvir pessoas crentes dizendo que não entende a Bíblia, lê, mas não entende, que tem sonos, ele pode fazer qualquer coisa, na hora de ler a Bíblia cai dormindo em cima dela, não consegue ler a Bíblia de jeito nenhum. É comum ouvir pessoas crentes dizendo que não entende a palavra de Deus e que não sente a presença de Deus, que continuam com os mesmos problemas, com os mesmos vícios e caindo nas mesmas tentações sempre, se arrependendo e caindo no mesmo pecado. Nós sabemos que há também a questão da falta de caráter, a gente sabe disso. Tem pessoas que não precisam nem de libertação, que é uma questão de reeducação. Eu tenho atendido pessoas que vêm procurar libertação e depois de eu conversar com ela, eu digo: querido, o seu problema não tem nada a ver com libertação. Seu problema é um problema de caráter. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa de temor de Deus, que você não está tendo. Mas há pessoas também que têm um problema de reeducação. Eu tenho falado para as pessoas também isto. Seu problema é reeducação. Você precisa de se reeducar, não é? Mas há aqueles que precisam realmente de libertação, que têm problemas espirituais, né? Eu contei um caso de uma mulher que eu orei por ela, e eu gostaria de contar um pedaço aqui sobre uma mulher que eu orei, que não conseguia se casar, e eu, no momento que o pastor dela pediu para que eu orasse, eu tive uma visão de Deus,
e eu vi um tapete no chão, uma corrente com uma argola nós tivemos tivemos que orar por ela, e aquela corrente com a barra de ferro, onde tinha uma argola que entrava, entrava um gancho na ponta daquela corrente, entrava dentro daquela argola, e Deus me deu um entendimento que aquilo era a vida dela, e ela me contou que, depois eu falar, ela disse: pastor, eu não consigo me firmar na igreja, eu caio muito em prostituição, destruo minha vida, a vida dos outros, e quando eu venho para a igreja, quando eu reconcilio, eu sou sincera, eu quero buscar Deus, eu não estou brincando de ser crente, e Deus sabe disso. E um espírito maligno tem tomado conta da minha vida, e eu fui investigar a vida dela, fazer um trabalho, e descobri que havia uma consagração feita da mãe dela no ventre, quando ela ainda estava em gestação, e esses demônios estavam reivindicando direitos sobre a vida dela. Então expulsamos aqueles demônios, e falei para ela que o trabalho de libertação com ela precisava continuar. Ela continuou com outras pessoas que entendiam do assunto, e hoje ela não tem mais esse problema. Graças a Deus, ela está totalmente liberta para a glória e honra do nome do Senhor. Então, queridos, o que mais espanta é saber que ainda existem líderes que são contra culto de libertação. Nós cremos que é muito difícil viver numa igreja onde as pessoas vivem com problema, e essa igreja não lhes acrescenta nada na vida. Às vezes não é só o povo que está amarrado, às vezes existem líderes também que estão amarrados. Eu já orei por pessoas que eram líderes, que estavam numa situação muito difícil. Eu quero mostrar aqui para você, esse é o meu livro, vamos ver aqui, ó, meu livro Escravidão Espiritual, que eu lancei, e neste ano, e no início do ano que vem, se Deus assim nos permitir, eu pretendo lançar o segundo volume dele, falando sobre libertação. Então, querido, se você é uma pessoa que sente que a sua vida não anda, e você é sincero com Deus, porque tem pessoas que não querem mudar de vida, essa é a verdade. Tem pessoas que não querem mudar de vida, querem ter uma vida cristã e andar no pecado. Aí não funciona, né? Mas se você é um cristão verdadeiro, se você anda na presença de Deus, né? O que acontece? Então, você pode ser liberto sim, se você é sincero, buscar a direção de Deus, buscar conhecimento, porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe sua vida, e procure ajuda se você tem um problema assim. E eu espero que você encontre a solução para o problema da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.